Olá meninos, eu sou Evandro e agora nós vamos discutir um pouco sobre fuso horário. Eu peguei aqui essa bola e eu pintei ela. Observem aqui, eu pintei de vermelho, essa parte que eu pintei de vermelho eu vou chamar de Brasil, tá bom? Aí girando, lembrando que a Terra gira de oeste para leste, eu pintei de verde aqui o Japão. Então eu vou fechar aqui as janelas, deixar mais escuro para que a gente tenha uma noção melhor sobre o fuso horário. Eu botei aqui na minha lateral esquerda uma luz representando o Sol, tá bom? Então veja só, esse lado aqui da Terra, ele está iluminado por esse Sol. Veja só que o Brasil está de dia. O Japão, ele vai estar desse lado aqui, ó, o lado mais escuro, que é a noite. Então a Terra girando de oeste para leste, aí o Brasil vai anoitecer. E observem que já está começando a aparecer o Japão. Então o Japão ele vai entrar de dia. Quando o Japão for de dia, o Brasil vai estar do outro lado do hemisfério à noite. Ou seja, o Japão ele tem horas adiantadas em relação ao Brasil. Pelas mensagens que eu recebi, eu percebi que a dificuldade maior de vocês é com relação à terceira questão e quarta questão. Então eu vou fazer agora uma análise da terceira questão, depois a quarta questão. Vamos lá. Mas antes disso, eu quero colocar um ponto importante aqui para vocês. Primeiro, que essa Terra ela possui 24 horas diferentes. Vamos imaginar que esse ponto aqui, ó, que eu estou marcando, ele seja o Polo Norte e a gente esteja vendo a Terra por esse ângulo. Então, 90 graus, se isso dá para ver aqui, 90 graus corresponde a um ângulo reto. O que é 90 graus? Acredito eu que vocês já tenham visto o pedreiro trabalhar e ele bate um prumo. Então veja só, por que ele faz isso? Para que a parede saia num ângulo de 90 graus. Porque se a parede estiver inclinada para um lado ou para o outro, ela cai. Então esse aqui é o ângulo de 90 graus, tá bom? É o ângulo reto. 90 graus mais 90 graus, eu tenho meia circunferência. 90 mais 90, 180. 180 mais 180, eu vou ter uma circunferência completa, ou seja, a circunferência corresponde a 360 graus. Se eu dividir essa circunferência por 24 horas, eu vou ter 15 graus equivalendo a uma hora. Seria mais ou menos assim. Daqui para cá, eu tenho 6 horas. Cada ângulozinho desse aqui corresponde a 15 graus. Então, se aqui eu tenho 6, para cá eu tenho mais 6, 12. 12 mais 12, 24 horas diferentes, ok? Então vamos lá para a terceira questão. A terceira questão eu coloquei aqui um planisfério, tá? Nesse planisfério eu coloquei cada fuso horário correspondendo a 15 graus. Então, fuso mais importante, Greenwich, 0 graus. Para leste, eu tenho 15 graus, 30 graus, 45, 60, 75. Para oeste, a mesma coisa. A partir de Greenwich, eu tenho 15 graus, aqui vai ser 30, 45, 60, e assim seria até 180 graus, tanto para leste como para oeste. Não, bebezinho, foi a luminária que caiu aqui, mas deu certo. Então veja só, de acordo com a terceira questão, em Greenwich seria 15 horas, tá bom? 15 horas, 3 da tarde, 15 horas. Lembrando o seguinte, se eu for para leste, as horas aumentam. Se eu for para oeste, as horas vão diminuir, ok? Então vamos lá. Em Greenwich, 15 horas. Eu vou para leste, as horas vão aumentando. Então vamos lá. 16
17, 18, 19, 20 horas na letra B, o ponto B. Então, vou botar aqui 20 horas. Se eu for para oeste, no caso o ponto A está oeste, então eu vou diminuir as horas. Vamos lá. Greenwich, 0 grau, 15 horas. Aí aqui vai ser 14, 13, 12, 11, 10, 9 horas. Então, ponto A, 9 horas. Ponto B, 20 horas. Muita gente marcando aí a quarta questão, mas não é para marcar. A quarta questão é para você dizer as horas em cada uma dessas cidades aí, tá certo? Então, lá vai. Quarta questão. Que dia e hora serão nas cidades abaixo se em Teresina 45 graus for 1 hora do domingo? Então, vou botar aqui. Teresina, 45 graus. Que horas? 1 hora do domingo. Eu vou fazer logo a letra A. Roma, 15 graus a leste. Então, veja só. Para que você consiga responder essas questões, você vai ter que ter em mente as regrinhas lá do fuso horário. Se dois pontos estiverem em hemisférios opostos, eu somo os graus e divido por 15. Se os dois pontos estiverem no mesmo hemisfério, eu subtraio o maior grau pelo menor e divido por 15. Deixa eu tentar explicar. Teresina está no fuso de 45 oeste. Teresina está aqui, ó. Teresina, 45 oeste. Roma, por sua vez, está a 15 graus a leste. Então, Roma vai estar aqui, ó. Greenwich, 15 graus a leste, eu tenho Roma. Ponto. Então, antes de eu saber as horas, calcular o fuso horário, eu tenho que ver logo a diferença de graus que existe entre as cidades. Teresina, 45 graus em relação a Greenwich. Então, eu tenho 45 graus até Greenwich. Mais 15 graus de Roma, porque Roma está no outro hemisfério, tá bom? Então, é 15 mais 45, vai dar igual a 60 graus. Essa é a diferença de graus de Teresina para Roma. E 60 graus corresponde a quantas horas, professor? Aí eu vou usar o número que eu tenho usado sempre aqui, 15 graus. 15 graus igual a 1 hora. Então, 60 graus dividido por 15 vai ser igual a 60 graus dividido por 15 vai ser igual a 4. Ou seja, a diferença de horas entre Teresina e Roma é 4 horas. Professor, 4 horas a mais ou a menos? Aí eu olho para o planisfério. Teresina está aqui. Roma está para leste. Então, Roma vai ter 4 horas a mais. Aí eu somo 1 hora do domingo, mais 4 horas. Resposta, Roma terá 5 horas do domingo. Vai te ajudar bastante se você fizer o seguinte. Faça um planisfério no seu caderno. Pegue seu caderno, aqui no módulo paisagem. Coloca aqui mais ou menos na linha do meio aqui 0 grau e vai botando de 15 em 15 graus até 180 para oeste, de 15 em 15 graus até 180 para leste. Lembrando que se você botar em oeste 180, não precisa botar em leste. Por quê? Porque a Terra é uma circunferência e o mesmo 180 oeste é o mesmo 180 graus a leste, ok? Então vamos lá. A letra B. A letra B, ela quer saber a hora da cidade do México. Vou botar aqui. Cidade do México. Cidade do México está a 90 graus oeste. Então veja só. O caso da letra B é diferente do da letra A. A letra A, Roma está no hemisfério leste, Teresina oeste. Hemisférios opostos, eu somo os graus. No caso, Cidade do México
também está a oeste. Teresina oeste, Cidade do México oeste. Nesse caso aqui, eu vou fazer diferente. Eu vou pegar o maior grau e subtrair pelo menor. 90 graus menos 45, resposta 45 graus. Essa é a diferença de graus que existe entre as duas cidades. Professor, eu não entendi. Veja só, Cidade do México está aqui, ó, 90 graus. 90 graus até Greenwich. Só que eu não quero saber essa distância em graus até Greenwich. Eu quero Teresina, ou seja, é 90 menos 45, tá certo? Resposta, 45 graus é a diferença de graus que existe entre as duas cidades. Isso corresponde a quantas horas? Aí eu pego 45 graus e divido pelo número mágico 15, tá certo? 45 graus dividido por 15 é igual a 3. Então existe 3 horas de diferença entre Teresina e Cidade do México. Aí vem o ponto importante. É 3 horas a mais ou a menos? Aí eu olho para o planisfério. Teresina está aqui. Cidade do México está aqui. Em relação a Teresina, a Cidade do México está a leste ou oeste? Para lá é leste e para cá é oeste. Ou seja, a Cidade do México está a oeste de Teresina, ou seja, ele tem horas a menos. Quantas horas? Já sei, 3 horas, eu calculei isso aqui. Teresina, 1 hora, não é isso? Menos 3 horas, como é que eu faço? 1 hora. 0 hora. 2 horas a menos 23 horas do sábado, porque 1 hora antes de 0 hora é 23 horas, vocês chamam de 11 da noite, mas vamos chamar 23 horas, tá ok? E 3 horas será 22 horas do sábado. Resposta, Cidade do México, ela vai ter 22 horas do sábado. O restante das questões eu vou deixar com vocês, tá? Confio que vocês vão tentar responder e vão chegar a uma solução.